Graça e paz. Olá, meu nome é Álvaro, sou pastor nessa igreja. Eu? 2 domingos sem vir à igreja, Jesus amado. Estou com vergonha de vocês. Quem estava aqui domingo passado? E no outro domingo, quem estava? Bom vê-los de novo, viu? Nossa, eu acho que eu nunca passei por esse momento. Eu não me lembro de ter ficado ausente 2 domingos seguidos. Hã? Mês e meio? Não, verdade, sim, é verdade mesmo. Eu tinha esquecido desse fato. Foram 4 ou 5 domingos, né? Quando eu fui a última vez que eu fui para Portugal, né? Fiquei lá 35 dias. Meu Deus, quase morri de saudade. Que difícil. Que difícil. Mas assim, fora esse momento, acho que não me recordo de ter ficado 2 cultos ausentes, né? Eu falei, deixa eu voltar, porque eu só ouvi ele dizer, pastor, foi uma bênção, foi uma bênção. Eu falei, cara, quando você não começa a falar não fazer falta, é problema. Pastor, foi uma bênção, foi uma bênção. Eu falei, deixa eu voltar rapidinho. A minha intenção era não estar aqui hoje, mas eu falei, não, deixa eu antecipar a volta, velho. Vai que, pessoal... Mas eu creio que os irmãos falaram os motivos, né? Para aqueles que no primeiro fomos lá, pastor Ilcinho, ele me ligou na quinta-feira. E como eu sei a dificuldade que tem, assim, às vezes, da gente estar programado aí, né? E ele tinha agendado para mim lá, eu não sabia, olha só. Lá, ele fala assim, Arvinho, aqui é assim, eu agendo e você vem. Eu falei, vou fazer assim também com você. Ele falou, você está escalado para domingo. E domingo passado, nós estivemos lá no acampamento da igreja Água da Vida, do pastor Luizinho. Aquele doido que teve aqui no congresso de escatologia, aquele bicho doido lá, e foi uma bênção, assim, estar lá com eles, e estamos aqui hoje. Amém, queridos? Alô? Amém. E eu sei que Deus quer falar conosco, eu quero chamar aqui as crianças à frente, para orarmos por elas, para que elas possam, crianças que a gente fala assim, até 9 anos, 10 anos, porque os outros acima dessa idade falam, não sou mais criança, né? Aqueles que ainda, né, têm no coração, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Olha quanta criança bonita, meu Deus, coisa linda. Como é bom, como é bom. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada uma dessas vidas que estão aqui e ministramos sobre elas a tua bênção física, material, espiritual. Que elas cresçam, meu Pai, no temor do Senhor, que a palavra que elas vão receber hoje, que fique gravada em seus corações e que os professores tenham a unção do Teu Espírito Santo para tocar na vida dessas crianças hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem ir, crianças, não precisa competir sem correr, né? Vá lá na boa. Eu fico olhando alguns aqui, eu vejo o crescimento deles, eu falo, meu Deus, eles estão ficando velhos, né? Eles eram pequenininhos, agora estão grandes. Como eles estão grandes, olha só, meu Deus, coisa linda. Querido, abra comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Romanos. Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá no livro de Romanos. O capítulo é o 5º, capítulo 5 de Romanos. Depois eu quero ler um outro texto de Romanos ainda com você, mas quero começar por aqui. Romanos capítulo 5, desculpa. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga pera eu. Temos algum pera eu aí? Temos um pera eu aqui, temos pera eu mais ainda aí? Quem está rigorosamente em dia com a leitura da Bíblia? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Darcy também eu sei que está. 4. Dos que estão aqui hoje, somente 4 estão em dia com a leitura. Você também está? É o 5º?
5 pessoas, então, estão em dia com a leitura da Bíblia. E no mês de junho, no final de junho, nós vamos sortear uma Bíblia. Domingo que vem, nós vamos sortear algo aqui para você, tá? Arrumar um presente para sortear. E em junho, você, dentre aqueles que estiverem mais rigorosamente em dia, pode estar para frente. Pastor, mas eu estou à frente da leitura. Não tem problema. Não pode estar aquém, tá? Então você tem aí, ó, mês de maio que vai começar e o mês de junho todo. São aproximadamente 60, hoje é dia 26, hoje começa um relógio de oração, vamos falar dele daqui a pouquinho, já começou, né? À meia-noite. Você tem aí 26 mais 4, 34, você tem aí 64 dias para colocar a leitura em dia. Se você estiver atrasado, leia um capítulo antigo e um capítulo atual, que eu imagino que você vai conseguir colocar em dia. Se não der, leia 3 capítulos, mas coloque em dia, que nós vamos sortear aqui um prêmio muito bom. Aquela Bíblia King James. Bacana, show de bola. Tá? Romanos 5, já acharam todos agora, né? Dê um tempinho para você. O versículo... Qual que é o versículo? 8. Quem falou 8? Yes, versículo 8. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco no fato ou em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova ou provou já, né? Deus já provou isso. Jesus já morreu há 2000 anos atrás, na verdade 2020 anos atrás. Mas Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 1, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes que existisse o mundo, Jesus já tinha sido morto. Mas vamos ler o texto aqui de novo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Agora dá uma avançada aí, está no capítulo 5, avança um pouquinho, vem para o capítulo 8 de Romanos. Romanos 5. Isso, queridos, isso. Eu estou emocionado em vê-los novamente. É muitas emoções, são muitas emoções. Romanos 8, começando pelo versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, o que sobra para os outros? Né? Poderíamos ler assim, né? Se Deus é por nós, quem? Onde estão? Né? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes, ao invés de poupá-lo, o entregou por todos nós. Haveria alguma coisa que ele não nos daria? É o que ele está dizendo aqui. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Você pode fechar a tua Bíblia, nós não vamos ler aqui mais passagens. Pai, fala conosco nesta noite, mediante a tua palavra. Ministra aos nossos corações sedentos de ouvir a tua voz hoje à noite, Pai. Que nós possamos receber do Senhor esta palavra com mansidão, que esta palavra possa produzir em nós tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração, que nós sejamos por ela, Senhor, transformados, posicionados. Nós nos despojamos neste momento de toda a altivez, de todo o orgulho, de toda confiança em nós mesmos. Embora nós tenhamos já ouvido a tua palavra, já
até mesmo essa passagem, muitas vezes já temos ouvido, lido sobre ela, mas nós pedimos que ela se renove no nosso espírito hoje à noite. Que essa palavra venha de uma forma nova aos nossos corações, que nós a vejamos de maneira diferente, porque a tua palavra, assim como a tua misericórdia, se renova a cada manhã. Porque a tua palavra é viva. A tua palavra, Senhor, ela é viva. Ela tem vida em si mesma. Ela produz por si só. Porque o Senhor diz que assim como a chuva cai na terra e molha a erva e a faz brotar, assim é a tua palavra. Ela não volta para ti vazia, mas ela cumpre os seus desígnios. Por isso nós nos abrimos nesta noite para que a tua palavra cumpra em nós o teu propósito, meu Pai. E que teu Espírito Santo unja esta palavra e que o sangue de Jesus a sele em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Aleluia. Nós podíamos completar, e eu quero completar essa leitura que nós fizemos aqui, com uma outra passagem que fala do amor de Deus. Essa aqui não precisamos nem ler, porque nós temos esse versículo guardado em nós. Tenho certeza que de todas as porções da Bíblia que você possa já ter lido, ou que você tenha conhecimento dela, esse texto que eu vou mencionar para você aqui é o texto que você não esquece, porque não tem como esquecê-lo. Se você ainda não sabe, eu acho difícil alguém não saber, mas pode ser que aconteça. É João capítulo 3, versículo 16. Esse versículo, durante muito tempo, ele foi o carro-chefe da igreja. A igreja de Cristo, durante muitos anos, ela pregou esse versículo. E, infelizmente, e eu falo com lamento mesmo, infelizmente mesmo, esse versículo ganhou um forte concorrente. E não somente esse versículo que eu vou mencionar para você, que você sabe, se lembra dele, não somente esse versículo, mas o conceito do andar com Deus, fundamentado nesse versículo, também ganhou um forte concorrente. Esse versículo que eu estou me referindo, que eu estou falando dele, é o João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo. Eu gosto de dizer assim, de tal maneira, porque ele fala de intensidade, ele fala de proporção, ele fala de volume. O João, quando inspirado pelo Espírito Santo, colocou esta afirmação, é porque Deus queria ressaltar o amor dele. Então o João escreve: porque Deus amou o mundo. Quando o Espírito Santo colocou no João, o autor desse versículo, desse livro que contém esse versículo, quando o Espírito Santo colocou no coração de João para falar sobre o amor de Deus, e eu queria sugerir a você que você desse uma atenção especial quando você entrar nos evangelhos, nesse projeto nosso, da leitura da Bíblia em um ano. Quando você entrar nos evangelhos, dê uma atenção muito especial ao evangelho de João, porque ele vai falar de algo sublime que a igreja precisa resgatar. Primeiro na sua teologia, primeiro na sua liturgia, né, para pregar. E segundo, em segunda instância, na vida de cada um de nós. Tem que se falar mais disso na igreja. Ele fala: porque Deus amou, é sobre o amor de Deus. Então, quando o evangelista João, quando o apóstolo João foi escrever sobre o amor de Deus nesse momento, ele buscou uma palavra. Ele buscou um termo que pudesse expressar. E eu não tenho nenhuma dúvida de que ele falou: bom, não tenho como descrever esse amor. Não tenho. Eu vou colocar aqui esta palavra que fala de intensidade, que fala de uma dimensão grande, porque não dá para dimensionar o amor de Deus pelo homem. Nós fizemos uma reunião ontem na casa da Lani, né? No culto lá, abençoado, né, Lani? Quase virou vigília, né? E eu fiz uma colocação lá que depois eu fui para casa pensando nela.
Porque nem tudo que nós falamos no momento é porque nós temos projetado. Deus coloca no momento palavras, colocações que você nem tinha pensado em falar. E eu vim para casa pensando, deitei até um certo momento, enquanto não dormia, pensando. Eu disse, Deus querendo mostrar. Entenda o que eu vou dizer aqui. Eu sei que Deus não é louco. Amém? Alguns teólogos por aí, se ouvir essa mensagem, vão falar que eu estou falando heresia, porque estou atribuindo a Deus um estado de demência. Não é disso que eu estou falando. Eu quero colocar essa palavra para você entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Mas Deus é louco de amor pelo homem. E eu sei que o Espírito Santo está dimensionando no teu coração o que Ele quer falar de fato para você. Para alguns, nossa, chamar Deus de louco. Primeiro, Deus sabe o que eu quero dizer. Amém? Teve um homem de Deus do passado, chamado Dwight Lyman Moody. Um dos maiores homens da história. E esse homem, ele falando de Deus, e ele estava orando um certo momento, ele começou a orar, e eu tenho procurado aprender, tá bom? Por favor, se você puder, você me ajude. Eu quero aprender. Amém? Eu quero aprender. Você vai entender porque eu estou falando isso aqui para você. Mas num certo momento ele estava orando com Deus, orando ali, e tinha uma senhora do lado, e ela falou, depois que ele terminou a oração, ela falou, pastor, o senhor cometeu pelo menos 5 erros gramaticais aí na tua oração. Ele falou, bom, irmão, eu tenho 2 coisas a dizer para você. Primeiro, que eu não estava falando com você. Ele disse, segundo, Deus me entendeu. Né? Eu não estou usando isso como desculpa para o meu péssimo português, pelo amor de Deus. Eu já disse aqui para você, eu já fui corrigido algumas vezes, e se você quiser me corrigir, fique à vontade. Você estará me fazendo um favor. Amém? Alô? Quando eu falar besteira aqui, eu sei que eu falo muitas vezes, falo, pastor, olha, não é assim, é dessa maneira. Eu vou te agradecer, pode ficar sossegado. Mas eu quis colocar isso aqui para você, por quê? Porque falar aqui que Deus é louco de amor pelo homem pode soar assim como uma coisa antagônica, né? Porque Deus louco, que coisa é essa? Mas eu quero falar para você, eu estou usando essa expressão, porque é assim que eu leio no meu espírito esta afirmação do João. Que Deus ele é perdidamente apaixonado pelo homem. Deus, ele é louco de amor pelo homem. Então o João foi escrever, e na hora que ele foi traduzir aquilo que o Espírito Santo colocou dentro dele para falar do amor de Deus, ele buscou palavras, e ele não encontrou outra coisa senão colocar algo que desse uma dimensão a esse amor. Ele fala, Deus amou o mundo. Aí ele parou a pena, encostou assim no papel, ficou ali. O que eu vou colocar aqui para usar como exemplo? O que eu vou colocar aqui? E o Espírito Santo falou, não procure, que você não vai achar. E o João ficou pensando, mas que dimensão eu vou colocar aqui desse amor? E o João ficou ali, enquanto o João pensava, o Espírito Santo falava, não procure palavras, não procure definição, não procure, coloque aí tal maneira, coloque aí de tal maneira, que é para dimensionar, porque é indescritível o que Deus sente pelo homem. Não dá para descrever, não dá, é imensurável. Não tem como fazer comparações. Eu falei lá no grupo ontem, vou falar para você aqui hoje. Você mulher, você mãe. Daqui 2 semanas, é isso? Dia 3? Dia 10. Daqui 2 semanas, o teu dia estará sendo lembrado. E eu não quero aqui ser um estraga-prazer, não quero ser aqui um ladrão de alegria. Muito longe disso, mas eu quero dizer para você uma coisa. Essas frases, e eu respeito isso, acredite, eu respeito. Eu sei a devoção que uma mãe tem para com seu filho ou filhos, a gente sabe disso. Mas é dito assim que o amor de mãe é igual ao amor de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa, querida, não passa nem perto. É isso que o João está dizendo.
Agora, eu não seria tolo mais do que eu já sou, né? Para dizer que o amor de mãe pelo filho... Eu não sou tolo nesse nível, querido. A gente consegue perceber o que uma mãe faz pelo filho. Mas eu digo a você, e espero que você não fique chateada, irmã, você que tem filhos ou pretende tê-los, não fique chateada por eu dizer para você que o teu amor pelo teu filho não passa nem perto, mas não arranha, mas não faz nem cócegas. Comparado ao amor de Deus pelo homem. Por você, por mim, por toda a humanidade. Por toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, ele a partir do capítulo 5 de Romanos, ele começa a falar desse amor. E ele vai fechar, ele vai chegar ao ápice, lá no capítulo 8, onde nós lemos lá, né, que eu vou recordar com você aqui a passagem. E o Paulo está falando sobre o amor de Deus. Ele fala assim, é bem provável que por uma pessoa justa, alguém se oferecesse, alguém se colocaria, alguém se apresentaria para morrer. Ele falou, pode ser que isso viesse a acontecer. Alguém se oferecer para livrar uma pessoa justa, uma pessoa honesta, alguém se oferecer para morrer no lugar dele. O Paulo fala, mas por uma pessoa injusta, por uma pessoa que só fez mal, e não aos outros, mas para uma pessoa específica, uma pessoa se oferecer para morrer por alguém que só o desmereceu, só o ofendeu, ele fala, eu penso ser meio difícil que isso viesse a acontecer, que isso venha a acontecer. Um justo morrer pelo injusto. Então o Paulo está falando do amor de Deus dentro desse meio aqui. E é onde ele vem com a afirmação, mas Deus é diferente. Você tem um mas lá. Mas, versículo 8, né, que nós lemos de Romanos 5, ele fala, mas, em contraponto a isto, num contraste com esse quadro que ele desenhou, de que ninguém morreria por um injusto, ele fala, mas houve um que fez isto. Ele fala, Deus, que prova o seu amor para conosco, no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por que Deus quer falar conosco sobre isso hoje à noite, querido? Então eu quero voltar lá na introdução que nós estávamos. O versículo de João 3,16, de João, né? No capítulo 3, verso 16, que eu falei para você que durante muito tempo foi o carro-chefe da igreja cristã. Era o versículo que falava da condição da humanidade, de pecadores, de totalmente dependentes de Deus, totalmente assim, numa condição, o Romanos vai falar ainda, nós lemos o 5, lá no 3, Romanos 3, ele fala assim, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, durante muito tempo, esse versículo de João 3, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, confrontava o coração do homem. Mas aí começou-se a descobrir algumas coisas que são verdadeiras. Mas tudo que é desequilibrado tende a levar ao erro. Tudo que entra na esfera do desequilíbrio leva ao erro. E o versículo que eu falei para você que começou a competir com João 3,16 é Filipenses 4. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Isso é verdade. Ninguém pode apagar aquilo que Deus falou, aquilo que está escrito. Isso é verdade. Mas houve uma coisa que começou a ser propagada, usando a própria verdade. Você sabia que o diabo enganou Eva com uma verdade que ele distorceu?
Quando o diabo falou para Eva, sabe por que Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Ele não mentiu. O diabo não mentiu. Ele não mentiu. O que ele fez foi contaminar a mente de Eva, levando-a a desconfiar da intenção de Deus. A intenção de Deus, ao proibir o homem de comer da árvore, do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, era para preservar o homem. O diabo conseguiu colocar o seguinte pensamento: ele não quer que vocês sejam iguais a ele, porque ele é egoísta. Então esse versículo de Filipenses 4, ele é verdadeiro? Quantos acham que ele é verdadeiro? Quantos creem? Alô? Fala com mais convicção. Quantos creem que esse versículo é verdade? Ele é verdadeiro, querido. Isso tudo que está na Bíblia tem que ser observado. Mas aí que começou a acontecer? A passar para o homem um poder e uma posição que de fato ele não ocupa. E as pessoas passaram, em alguns momentos, a condicionar o amor de Deus por elas naquilo que elas possuem, ou possam vir a possuir. Então hoje, o sentimento que muitas pessoas têm é que se elas não alcançam, é porque Deus não as ama. Ou porque Deus está fazendo acepção. Ele dá para uns, não dá para outros. E esse sentimento de uma semi-revolta contra Deus tem ocupado o coração de muitos. Eu estou dizendo uma semi-revolta porque se eu falar de revolta, talvez você vai achar que é algo muito forte. Mas você encontra nas palavras de pessoas hoje, daqueles que estão servindo ao Senhor, um descontentamento e uma desconfiança se de fato Deus tem amor por elas. E às vezes pedem provas do amor de Deus, como aqueles casaizinhos, aquela coisa patética que eu fiz um dia. Verdade. Aquela coisa patética, patético, gente, de pedir provas de amor. Quem já não fez isso? Hã? Você me ama? Eu amo. Aí está aquele casal namorando ao luar, e o rapaz olha para a lua e fala: olha, aquela lua está tão linda quanto você. Você é tão linda quanto esta lua. E a moça fala assim: ah, se eu cesse. E o rapaz fala para ela: por que não pode for? Né? Então essas juras de amor e essa coisa de pedir prova. Aqueles adolescentes, né? Aquele casal, aquela pessoa insegura. Isso é insegurança, querido. Isso é insegurança. Se você for namorar aí, viu, adolescente, jovem, primeiro o crente não namora, o crente casa. Faz tempo que eu não falo isso, né? Tinha uma pessoa que ficava uma arara quando eu falava isso na igreja. Eu vou voltar a falar de novo. Crente não namora, crente casa. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque eu fiquei preocupado agora. Mas esse negócio de ficar pedindo provas de amor. Ah, se você me ama, põe o dedo aqui para eu dar uma martelada. Teve alguém que fez isso comigo. Grampeou meu dedo. Você vê pequenininha, gente, mas aqui tem um coração. Tem coração ali não. Teve uma vez que um dos meus filhos viu um pardal andando no quintal, falou: mãe, estou com vontade de comer um passarinho.
Pois ela armou uma ratoeira. Ela armou uma ratoeira, pegou um pardal na ratoeira, não sei como. Mãe faz, estou falando para você que mãe inventa. Mãe faz milagres pelos filhos. Ela conseguiu pegar um rato desculpa aí. Um pardal na ratoeira. Aí ela penou o bichinho. Estou falando da Darcy, é da Darcy mesmo. É da Darcy, não tem outra. A única mulher com quem eu tive filhos foi a Darcy. Viu? A única mulher com quem eu já brinquei de atirei o pau no gato foi com a Darcy. Foi a única. Alguns não acreditam, mas é verdade. E ela matou o passarinho na ratoeira e veio me mostrar o coração. Ela depenou o passarinho, aquele pardalzinho, ficou aquele negocinho desse tamaninho assim. E trouxe, olha o coraçãozinho dele. Eu falei, bom, ele eu sei que tem, que eu estou vendo, mas o seu, você eu acho que não tem não, porque para fazer um negócio desse, falei, ele tem, você eu não sei se tem não. É? Mas essa coisa, ai, o meu coração é teu, sabe essas coisas que, eu quero dizer para você até jovem, que isso é muito perigoso, viu? Só tem uma pessoa a quem nós devemos dar o nosso coração. É a Deus. Ele fala assim em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Às pessoas você dá o seu amor, o seu carinho, a sua afeição. Aprenda isso hoje à noite, querido. Dê a sua afeição, seja carinhoso, seja amoroso, mas o teu coração tem que ser de Deus 100%. Posso ouvir um amém? Amém. Lá em Hebreus ele fala isso, com o coração inteiro. O Senhor fala através do profeta, não sei se é o Isaías, ele fala assim, esse povo chega diante de mim com o coração dividido. Então, hoje busca-se provas de que Deus ama realmente a pessoa. E as pessoas condicionam o amor de Deus a coisas materiais ou questões físicas. Se você puder, pense agora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, uma colocação. Eu queria que você pensasse um pouquinho. O que é que você tem? O que é que você tem que você não daria? Ou qual é algo assim na sua vida que você não daria ou não faria por ninguém? Nem pelo teu cônjuge. Ai, pastor, não tem isso. Não sei, pode ser que não tenha mesmo, mas pense aí nisso. Você fala, isso aqui eu não faria por ninguém. Estou falando de questões, aqui não envolve... Porque Deus também não faria nada que fosse imoral ou ilegal. Tá legal? Estou falando de coisas assim que para você é muito valioso e você não faria por ninguém. Você não daria para ninguém. Bom, já deu para você pensar um pouquinho. Eu quero dizer para você que em Deus, no texto de Romanos capítulo 8, o Paulo fala assim, aquele, está falando de Deus, que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. O que ele está dizendo? Nós temos que entender o que o autor quer dizer. Nós temos que ir por detrás das palavras e tirar delas dali aquilo que Deus quer falar conosco. Quando ele fala que Deus nos amou de tal maneira, está falando de intensidade. Que não tem como descrever. Não tem como dimensionar. E quando ele fala em Romanos 8, que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, aí ele faz uma pergunta. Você acha que Deus vai ficar com um capricho com você? Você acha que Deus é um Deus que vai brincar com você e dizer, hoje eu dou, amanhã eu não dou. Isso eu dou, isso aqui eu não dou. Por capricho. É isso que o Paulo está falando em Romanos 8.
Deus já deu para você, presta atenção, Ele não vai dar. Ele já deu para você e para mim prova do seu amor. Porque Ele prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E o Paulo vai prosseguir lá pelo versículo, nós lemos o capítulo 8, versículo 32, né? Ele vai prosseguir ali pelo 34, 35, ele vai dizer assim, de maneira agora que não tem o que Deus não daria por você. Porque Deus não é um Deus caprichoso, querido, que brinca e outra, é sem reciprocidade. Você me ama? Vamos voltar lá no casalzinho. Todo meloso. Tá lá os dois lá. Aí você me ama? Aí eu amo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu já falei que eu te amo. Mas você falou assim meio... Você demorou para responder. E quando demora para responder é porque está pensando. Eu vou perguntar de novo. Você me ama? Aí o homem sempre fala, né? Eu já falei que te amo. Não é isso que a mulher quer ouvir, né? Alô, queridos? Quando a sua esposa perguntar, você me ama? Diga, eu te amo. Não diga, eu já falei. Porque o que ela quer ouvir é, eu te amo. Para ela é importante essa reafirmação. Ok? A gente se esquece disso. Eu também tropeço aqui. Você me ama? Eu falei, já te falei um monte de vezes. Mas, você me ama? Já falei. Então você me prova que você me ama. Então também você tem que provar para mim. Então eu vou provar, mas você também tem que me provar que você me ama. Querido, Deus não fez assim comigo e com você. Deus não fez assim. Primeiro, Ele não pediu. Ele não esperou, até porque foi na eternidade que Ele nos amou. Porque Ele nos amou em Cristo, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo viesse a existir. Que amor é esse, gente? Você consegue amar uma pessoa a quem você não vê? Isso aqui é profundo. Isso aqui foi bom. Eu falei que tem coisa que a gente fala, que depois a gente vai pensar, a gente fala, meu Deus, o que foi que eu falei? Você é capaz de amar uma pessoa a quem você não vê? Deus te amou. E Ele provou o amor dele. Presta atenção. A prova do amor de Deus para conosco não está no que nós temos, no que nós possuímos, ou do que nós perdemos e depois reconquistamos. A prova do amor de Deus está já descrita na palavra. Deus amou a mim e a você, sendo nós pecadores. Ou seja, não havia reciprocidade. O Paulo fala, e se nós, antes, sendo inimigos, fomos amados, porque nós éramos inimigos de Deus. Mas eu nunca fiz nada contra Deus. Você nasceu. O simples fato de você ter nascido, você nasceu na condição de inimigo de Deus. E o Paulo fala assim, se nós, quando inimigos, fomos alvo deste amor, ele fala assim, muito mais agora, tendo sido salvos por ele. Então hoje há essa atmosfera. Quando eu falei para você que hoje há um versículo que compete com João 3,16 e que há uma teologia, há um segmento de ensino que compete também, é esse aqui. As pessoas ficam esperando provas do amor de Deus no fato de elas serem ou não alcançadas por algumas bênçãos.
Porque se acontece aquilo que ela está esperando, ou aquilo pelo que ela está orando, ela se sente amada. Se não acontece, ela já questiona o amor de Deus por ela. Ah, se Deus me amasse. Essas palavras, esses pensamentos, eles têm procedência. Eles têm uma fonte. Esses pensamentos, esses sentimentos, essas palavras que questionam o amor de Deus por nós, eles têm uma fonte. E eu quero dizer para você hoje qual é esta fonte. Para nós aqui hoje, qual é esta fonte? É a dúvida no amor de Deus. E há muitas pessoas com esse sentimento, com esses pensamentos, condicionando o amor de Deus por elas naquilo que elas estão vivendo. Daqui vem a desmotivação, querido. Daqui vem, né, aquela ideia de que não vale a pena. Ah, estou aí servindo a Deus, para quê? Olha como estão as coisas na minha vida. Por que eu vou servir a Deus? Olha como estão as coisas. Quer dizer, então, que a minha devoção a Deus é condicionada àquilo que acontece ou não na minha vida. E aí começa a questionar Deus. E o que é pior é que sempre tem aquelas pessoas... Agora eu digo isso aqui dos dois lados, tá? Vou falar o lado A primeiro. Sempre tem aquela pessoa perto de nós que as coisas começam a acontecer na vida dela. E nós nos esquecemos que também nós estamos perto de pessoas que nós não estamos enxergando, mas as coisas também estão acontecendo em nossas vidas. Mas às vezes não é na proporção, na dimensão, ou aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos. Então nós condicionamos esse, aspas, né, sentimento para com Deus, ou o que de Deus possa ter em relação a nós, aquilo que nós alcançamos. Quando a palavra bem-aventurado significa aquele que é feliz, independentemente das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa feliz. O salmista, no Salmo 23, ele dá um exemplo para nós disso. Ele fala, ainda que eu ande. O que ele fala? Ainda que eu ande por onde? Pensa agora num lugar desse. Ele não está falando que ele não está dizendo que ele vai caminhar por uma estrada toda florida, com árvores, com coqueiros, com uma represa e uma rede ali deitada, e a pessoa, né, pega daquele coco, nem vai beber água da represa, né? Vai beber água daquele coco. Ele está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, eu estou num lugar muito perigoso, mas muito perigoso. E a ovelha, ao passar por esse lugar, é porque ela está a caminho de pasto. É isso que o Salmo 23 está dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes, ele me guia a águas tranquilas. Quando ele está falando lá embaixo, mais para frente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não está no pasto, ele não está junto a águas tranquilas, ele está no caminho para chegar nesse pasto ou para chegar nestas águas. É um lugar árido. O vale da sombra da morte é um lugar de espreita do inimigo. O vale da sombra da morte é um lugar que só tem uma pessoa em quem a ovelha pode e vai confiar naquele momento. É no seu pastor, é no Senhor Jesus. E ela sabe disso, e ela fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é que faz essa ovelha que Davi representa? Davi é um pastor de ovelha, pastor mesmo. E ele se coloca como ovelha, e ele olha para Deus como seu pastor, e tudo aquilo que um pastor faz pela sua ovelha, o Davi está dizendo que Deus faz para ele. Então ele fala como ovelha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é que consola aquela ovelha? O que é que dá segurança para aquela ovelha?
Eu sei que tu estás comigo. Por que essa ovelha que Davi descreve aqui tem essa confiança nesse pastor, que é Jesus, que é o Senhor? Porque ele sabe que ele a ama. A ovelhinha sabe. E ele fala assim: o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Porque essa ovelha é segura. Porque ela sabe que o pastor dela, o Senhor, está ali para livrá-la de toda investida de qualquer inimigo. Porque ela sabe que Ele a ama. E eu vou dizer para você uma coisa hoje. A igreja hoje, querido, a grande maioria de pessoas que estão na igreja, que falam de Deus, elas questionam o amor de Deus. Sabe por quê? Porque elas baseiam o amor de Deus naquilo que elas têm, naquilo que elas alcançam, naquilo que elas conquistam. Tudo errado, né? Por que você acha que as pessoas ficam de lugar em lugar? Quando eu falo de lugar em lugar, não é só de, tipo assim, sair de uma igreja para outra, não. Elas ficam buscando vários lugares mesmo. Hoje o cara passa no espiritismo kardecista, amanhã ele passa na Umbanda, amanhã ele passa no candomblé, amanhã ele passa no budismo, amanhã ele passa... Por que o homem vive essa busca? Eu vou dizer para você, a principal razão dessa busca é uma carência afetiva, focada nas coisas materiais. Claro que não é 100% desse total, desse volume, mas um grande percentual, as pessoas querem se sentir amada, amparada, protegida. Você quer isso, eu quero isso. Por que as pessoas se envolvem com drogas, essas coisas? Por quê? Porque há um vazio, há um buraco dentro delas, que só o amor de Deus preenche. Só o amor de Deus preenche. E nós que estamos aqui, buscando ao Senhor, nós temos que olhar para as nossas vidas e dizer: bom, peraí, eu estou crendo no amor de Deus, no amor que Deus tem por mim? Pastor, mas como é que eu vou descobrir isso? Olhe suas palavras. Confira suas palavras. Olha como você acorda de manhã. Seguro? Confiante? Ou receoso e medroso? Jesus, eu já falei isso aqui várias vezes. Momentos antes dele ir para a cruz, ele fala assim: esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim. E cada um vai fugir, vai para a sua casa, e vocês vão me deixar só. Ele fala: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Segurança, gente. Jesus era um homem resolvido. Você tem que ser resolvido. Alô? Você tem que ser uma pessoa resolvida aqui, querido. Você tem que abandonar definitivamente a ideia, o pensamento ou as palavras que coloquem em dúvida, em xeque, o amor de Deus por você. Você tem que abandonar isso definitivamente na sua vida. Você vai ver que muitas enfermidades até vão parar de chegar até você. Porque o medo traz enfermidade. O medo traz complicações físicas, psíquicas. O medo tira o sono. E sabe o que isso faz conosco também? Nos faz pessoas desconfiadas. Nós não confiamos em ninguém. Sempre paira um ar de dúvida. Oi? Eu já falei para você, né? Aquela teoria da conspiração, de que todo mundo conspira contra mim. Todo mundo conspira. Isso é uma pessoa mal resolvida, querido. Nos seus sentimentos.
nos seus questionamentos. Deus prova o seu amor para com você, para comigo, para conosco, no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele fala assim, né? Aquele que nem ao seu próprio filho poupou. Se você, mortal, pequeno, um fragmento, se reserva o direito de não compartilhar algo que para você é precioso com alguém, algumas coisas você daria. O Paulo falou assim, Deus não tem por que Deus não fazer aquilo que você está orando que Ele faça, querido, a não ser que você esteja com motivação errada ao pedir. O Tiago fala no capítulo 4, sabe de onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? O Tiago fala, é no fato de vocês pedirem as coisas e não receberem. Ele fala, sabe por que nós não recebemos? Porque você, não é eu que estou falando, é o Tiago falando para nós, amém? Ou você aqui, não é eu falando para você, é o Tiago falando para nós. Sabe por que vocês não recebem essas coisas? Porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para gastar essas coisas nos seus próprios deleites, ou seja, há um egoísmo no coração. O Tiago fala que Deus, o Espírito Santo, tem ciúmes de nós. Outra coisa que nós confundimos. Ah, tá vendo? Eu espero que ninguém tenha beliscado ninguém aqui agora. Quando eu falei que o Espírito Santo tem ciúme, né? Espero que ninguém tenha levado no beliscão porque o outro falou, tá vendo? Então meu ciúme é lícito. Eu estou guardando o que é meu. Você está perdendo. E quando ele fala que o Espírito Santo tem ciúmes, ele não está falando dessa qualidade de ciúmes que nós conhecemos também. Eu estava conversando com uma pessoa há uns tempos atrás, e tem pessoas num grau de ciúme tão intenso, mas tão intenso, que a pessoa não pode nem sorrir para o outro. Às vezes a pessoa acordou mal-humorada e ficou séria. Daqui a pouco, né, acordou, tomou café. Não sei se o seu temperamento é que nem o meu. Eu, para tirar uma palavra de mim de manhã, é difícil. Eu levanto, eu olho. É o máximo que eu faço, é um aceno de cabeça. Palavra, eu não sou de falar muito de manhã. Ah, pastor, põe um cu de manhã então. Marvado. Você foi marvado agora. Isso foi revelamento de Deus para mim aqui. Deus me revelou o que vocês pensaram aqui agora. Então põe o cu de manhã, pastor, que aí não passa do horário. Vocês são marvados. Deus revelou para mim. Mas eu falo pouco de manhã. Mas depois que eu começo a falar também, misericórdia. Mas você já sabe, né? Mas às vezes a pessoa está ali e o outro começou a falar, falou com o outro primeiro. Com ele você falou, comigo não. O que você está olhando? Perdeu alguma coisa? Essas frases que nós já bem as conhecemos. Não é esse tipo de ciúmes que Deus tem de mim e de você. Quando o Tiago fala que Deus tem ciúmes, é assim, Deus tem um zelo por mim e por você. É de preservação. Deus te ama, querido. Talvez você vá morrer, presta atenção no que eu vou dizer para você. Alguns amarram quando a gente fala isso aqui agora. Não pode falar mais nada. Está te amarrando tudo, está amarrado. Você não pode falar mais nada. É verdade. Hoje você tem que ficar pisando em ovos e procurando palavras para falar com algumas pessoas. Porque se você falar, você está amaldiçoando, você está praguejando, você está não desejando bem. Está assim as coisas agora. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Pode ser que você morra sem ter visto o resultado de tudo aquilo que você tem orado ao Senhor. Tem
pessoas têm medo de morrer porque fica pensando nos filhos, o que será dos meus filhos se eu morrer antes deles crescerem. Eu sou daqueles que creem e espera viver muito. Eu quero viver muito. Eu já falei para você aqui, eu quero viver até os 90 e poucos anos. Eu quero mesmo. Mas eu digo para você, se eu morrer amanhã, o máximo que terá a morte conseguido na minha vida é antecipar o meu tempo de ver Jesus, querido. Se eu morrer amanhã, eu não quero morrer amanhã. E acho que não vou. Eu acho que eu não vou morrer amanhã. Mas se acontecesse, não vou fazer se acontecer não, né? Tá amarrado. Mas se acontecesse de eu morrer amanhã, o máximo que a morte teria conseguido é antecipar aquilo que eu mais anseio na minha vida, que é estar definitivamente com o Senhor. Então nem a enfermidade, nenhuma dor, nada pode dizer Deus não me ama. Você não pode basear o amor de Deus nessas coisas. Não pode. Porque Ele nos ama. Ele te ama, querido. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. É este amor que vai te dar força para superar o que você está passando. É a confiança neste amor que vai te fortalecer. É a confiança neste amor. É a certeza deste amor. Tem pessoas que pensam que Deus não a ama porque o coração da menina, do menino, não se inclinou para ele. Porque se Deus a amasse... Agora eu fico pensando. O João está orando a Deus porque quer casar ou namorar com a Maria. A Maria está orando a Deus porque ela gosta do Antônio. A quem Deus vai ouvir? O Antônio está orando porque ele gosta da Filomena. Agora o Antônio gosta da Maria, a Maria gosta do Antônio, o Antônio da Filomena. E agora? A quem Deus vai ouvir? Quem tiver mais fé, pastor. Nada. O escritor de Provérbios fala assim, que o coração do rei está na mão do Senhor. E para onde ele quer, ele inclina. Põe o teu coração na mão de Deus, querido. Você está aí chorando, você está não conseguindo, presta atenção, você não está correspondendo ao amor de Deus na sua vida por causa de uma pessoa. Você está deixando de se relacionar bem, presta atenção no que eu estou dizendo. Você está deixando de se relacionar bem, com a pessoa que mais te ama, porque alguma coisa não deu totalmente certo na sua vida. Ele não merece. Deus não merece esse desprezo. Eu vou pegar forte agora. Alô? Pode ser que você esteja a passar por um momento financeiro extremamente difícil. Uma enfermidade extremamente difícil. O amor de Deus é maior que isso na sua vida. Diga amém mais forte. Amém. Não, eu quero um amém mais forte e uma salva de palmas para Jesus. Amém. Vai, bem forte. Bem forte. Porque nada disso é maior que o amor de Deus na sua vida. Não merece. Esse mal, essa situação não merece que você que nós deixemos de nos relacionar com Deus por causa dessas coisas. Porque Ele nos ama.
Ele sofreu a maior dor que alguém poderia sofrer. Por isso que João fala, ele amou o mundo de tal maneira. Você sabe lá o que Deus sofreu ao ver o seu filho pendurado naquela cruz? Pense você que tem um filho tendo que enterrá-lo. Eu quero situações fortes mesmo. Eu quero confrontar esse seu sentimento, esse seu pensamento, para a gente crescer um pouquinho aqui, querido. É confronto mesmo. Pense você enterrando o teu filho. Dói, né? Tem pessoas aqui que tiveram essa experiência. Dói. Eu durante muito tempo da minha vida, eu fui liberto disso, querido. Eu fui liberto. Eu confesso, eu fui liberto. Quando os meus filhos nasciam, ao vê-los crescer, eu ficava pensando, meu Deus, eu ficava pensando de, sabe, assim, acontecer alguma coisa. Eu sei que você nunca pensou isso como pai. Você nunca ficou preocupado, assim, de, ai meu Deus, se meu filho morrer, se eu tiver que... Eu fui liberto disso. Eu fui liberto. Porque eu ficava pensando, assim, de vez em quando eu me via pensando um dos meus filhos morto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E só de pensar, meu Deus. Deus não pensou, Deus não imaginou, Ele viveu. O filho dele morreu com 33 anos. E tem pessoas que ainda hoje olham para coisas materiais e falam... A pessoa não fala assim, mas é como se dissesse... isso aqui é mais importante do que aquele amor que Deus devotou para mim. Porque não é justo, querido, nós nos relacionarmos com Deus de uma maneira fria, insensível, com a pessoa que mais nos amou e nos ama. Não é justo. Então, Deus quer nos confrontar hoje à noite mesmo, para que nós possamos aprender a corresponder para com Ele o amor que Ele nos destinou em Cristo Jesus. E cada pensamento de dúvida do amor de Deus ser mandado embora da nossa mente. Cada sentimento de inconformismo para com Deus, porque algumas coisas não deram certo, nós mandarmos embora da nossa vida e dizer, não, Senhor, o teu amor é maior do que isso. Para vivermos aquilo que o Paulo fala em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, querido? Alô? Alô? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez e ficar de pé? Fica de pé. Aleluia. Não se deixe enganar, Deus te ama. Diga assim, Deus me ama. Deus me ama. Ele te ama muito, querido, mas muito. Ele te ama muito. Pastor, tem coisas que são duras na vida, não tem? Tem coisa que é mais dura que diamante. É difícil passar por elas. Mas o amor de Deus é capaz de te consolar neste momento. Descanse no amor de Deus. Console-se no amor de Deus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Se você viveu ou tem vivido um momento duro, difícil na sua vida, e talvez você chegou até a pensar, soltou, né? Às vezes solta, né? Solta aquela frase, aquela expressão, cadê Deus? Onde é que está Deus? Se você já se arrependeu disso, amém.
porque arrependeu, confessou e perdoou. Mas se você está vivendo esse momento, sabe, de dificuldades, de angústia, e a sua mente tem questionado Deus, deixa essa palavra ganhar seu coração hoje à noite. Deixa essa palavra entrar aí e arrancar esses pensamentos, arrancar esses sentimentos. E começa um novo tempo no teu relacionamento com Ele. Começa um novo tempo. Firma um compromisso com o Senhor hoje à noite, querido, que a despeito de qualquer coisa que venha, que esteja acontecendo ou que venha a acontecer na sua vida, firma um compromisso com Deus, de que toda vez assim, porque nós separamos momentos, né? Mas sempre que você for falar com Deus, você vai falar com Ele em alegria. E se você estiver triste, você vai falar de uma maneira, assim, expondo a sua tristeza, mas com confiança, assim, sendo consolado por Ele. Você não vai deixar que a tristeza tire o seu prazer, tipo assim, de ler a palavra, de orar, de ter comunhão com os irmãos, de vir à igreja, de servir ao Senhor na obra. Não vale a pena não, querido, porque o amor de Deus é maior que tudo isto. Acredite, o amor de Deus é maior do que aquilo que você está enfrentando, está passando. Creia nisso e se apegue a este amor. Lance-se sobre esse amor, sabe? Se jogue, mergulhe nesse amor para você ser restaurado, para você ser assim, renovado, porque Ele está aqui hoje à noite para te renovar. E o que Deus quer colocar no teu coração hoje à noite é a percepção deste amor na sua vida. É assim que Ele vai falar com você de uma forma intensa hoje à noite. É através da tua percepção do amor dEle com você, para com você. E nós vamos cantar aqui aquele louvor que fala que Ele me ama. Quem tem convicção que Deus te ama aqui? Erga sua mão ao céu, em direção ao céu, e fale isso para Ele. Diga para Deus que você confia no amor dEle. Diga para Ele isso. Diga para Ele isso. Diga: Senhor, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua bondade, eu creio na Tua fidelidade. Eu sei que o Teu amor, Senhor, está acima de todas as coisas. Eu sei que o Teu amor supera todas as coisas, meu Deus. Eu sei que nada é maior que o Teu amor na minha vida, Senhor. É o Teu amor que me sustenta, é o Teu amor que me consola, é o Teu amor que me faz aproximar a Ti. Mesmo nas horas de angústia, mesmo nas horas das enfermidades, na hora da dor, na hora da perplexidade, na hora do abandono, eu sei que Tu me amas, porque o Senhor jamais me abandona. Eu sei que Tu estás comigo, porque o Teu amor me cerca, o Teu amor me cerca, o Teu amor me envolve, Senhor. Eu sei que Tu habitas em mim. Eu sei que o Teu Espírito Santo clama dentro de mim: Abba, Pai. O Senhor clama o Teu Espírito em mim: Abba, Pai. Aleluia. Ao vento de Sua misericórdia. Aleluia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Aleluia. Ele me amou. Vem revelado o Teu amor a nós nesta noite, Senhor.
corações e encha no teu amor. ciúmes de mim. Enche este lugar com a tua atmosfera de amor, Senhor. Teu amor é como O amor para com os teus filhos, furacão, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, Senhor, ao vento de com medo em seus corações, aqueles que estão, Senhor, angustiados, que eles sejam consolados hoje à noite. Aqueles que estão inseguros, que eles venham sentir segurança no teu amor, no teu amor, no teu amor, na tua graça. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Diga isso. Ele me amou. Ele te ama. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Ele é o nosso galardão. Demais. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Mergulhe nessa graça, nesse amor. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. E agora? Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que me ama. Ele me ama. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração e declare isso com fé. Me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Obrigado por esse amor, obrigado por esta graça. Obrigado porque podemos confiar, Senhor, no Teu amor que nos guarda, no Teu amor que nos auxilia em momentos difíceis. Obrigado porque o Senhor olhou para nós e mesmo não vendo nada de bom, o Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos ter ao Teu lado. Por isso nós te somos gratos e declaramos a Ti que confiamos neste amor, Senhor. Sabemos que viveremos dias difíceis ainda neste mundo. Viveremos momentos de tribulações, momentos de aflições. Mas o Teu amor nos guarda do ressentimento. O Teu amor nos guarda da revolta. O Teu amor nos guarda do inconformismo. O Teu amor nos guarda das murmurações. O Teu amor nos guarda dos questionamentos. O Teu amor nos guarda, Senhor, de tudo aquilo que tem assolado este mundo. Nós não temos o espírito do mundo para novamente andarmos em medo, mas nós temos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E nós confiamos na Tua paternidade, Senhor. Nós confiamos na Tua paternidade, Senhor. Nós confiamos na Tua paternidade. Tu és o nosso Pai, Senhor. Tu és o nosso Pai, Senhor. Aleluia. Amém, querido. Aleluia. Diga assim: obrigado, Jesus, por Teu amor.